Uma das grandes questões, né, uma das coisas que a gente sempre conversa com o pessoal do Silicon Valley, de Israel também, e da Europa, é que precisa ter saída, né? Se não tiver saída de investimento, fica muito difícil para os investidores continuarem investindo, né? Mas saída não é uma coisa mágica, né? Não é uma coisa que acontece assim, ó, puf, pronto, acabou, de repente foi, né? Pode acontecer. Mas o investidor anjo, um bom investidor, quando ele faz esse trabalho todo de aconselhamento da startup, ele acaba ajudando a construir estratégias e relacionamentos que facilitam esse processo de saída, né? Então a gente trouxe aqui algumas pessoas para falar um pouco sobre isso, tanto que tenham experimentado a saída, como tenham comprado muitas startups. Então esse painel é comprando startups, o que nos atrai, o que nos afasta. Então eu quero agradecer muito aos nossos painelistas e chamar eles aqui. Primeiro eu quero convidar o Fabiano, da Pequenas Empresas Grandes Negócios, para estar aqui com a gente. Vem para cá, Fabiano. Depois quero... Fabiano Cândido, desculpa, vocês sabem que eu sou informal pra caramba. Quero convidar o Mário Guil, da Croton. O Mário é uma pessoa incrível. Até hoje ainda tem repercussão daquela palestra que você fez no Encontro de Investidores pra gente, Mário. Vira e mexe, alguém vem e me fala assim, não, porque o Mário falou aqui. É super bacana. Quero convidar o Pierre Schurman, da Bossa Nova Investimentos, que tem uma história bacana para contar aí de saída recente, né, Pierre? E quero convidar o Ricardo Levinson, da TOTUS, para também compartilhar a sua visão de o que é bacana encontrar em startup. Antes de começar, eu gostaria que vocês fizessem uma breve apresentação e contassem para a gente como vocês podem ajudar também um pouquinho, por favor. Prazer, eu sou Ricardo Levinson, eu sou Head de M&A e Corporate Venture na TOTUS hoje. Eu estou na TOTUS há quase 7 anos, eu já passei por algumas áreas lá, estou nessa posição há mais ou menos 4 anos e meio. Tenho um background, na verdade, de consultor de estratégia também. Boa tarde a todos, meu nome é Pierre Schurman, sou Managing Partner da Bossa Nova Investimentos. Somos uma empresa de participações, temos hoje 34 startups no portfólio e crescendo aí o número de investimentos, acelerando bastante no segundo semestre. Bom, boa tarde a todos, eu sou o Guil, sou diretor VP acadêmico da Croton, cuido do ensino superior. Antes disso eu era CEO da Abril Educação, tenho 30 anos só nessa área e nos últimos 6 anos eu acabei investindo 300 milhões de reais em startups, então esse era um tema bastante importante para a gente. Muito bem. Para começar, uma pergunta. O que afasta ou aproxima um comprador ou um investidor de uma startup? Quem pode começar? Acho que é o Pierre. Não, tá funcionando. Eu acho que o que aproxima ou afasta depende do ângulo e da visão do comprador, né? Então, alguns compradores têm uma visão mais estratégica, outros uma visão mais financeira, outros têm uma visão, inclusive, de tirar o competidor do mercado. Eu acho que o que atrai e o que mantém é o time. No final do dia, a tecnologia pode ser muito boa, pode ser muito inovadora, pode ter até uma patente defensável, mas se não tiver um time bom, acho que é mais difícil, fica muito mais difícil conseguir fazer a aquisição da empresa. Eu concordo, tá? Falando aqui como estratégico, eu diria que a gente analisa em 2 aspectos, né? Então tem um aspecto standalone, né, que a gente analisa cada uma das empresas e dentro desse acho que o time é talvez o mais importante, junto com algumas outras coisas, né? Então é claro que a gente vai olhar a atratividade da oportunidade, a gente vai olhar o modelo de negócio, mas de novo, sempre olhando a mentalidade que está por detrás disso, né? A gente sabe que quando a gente está falando de uma startup, o modelo de negócio ele vai ser uma coisa que vai ser pivotada ainda, vai ser testada, vai ser mudada. Então o time vai ter uma influência muito grande nisso. Mas a gente vê a experiência que o time e a própria empresa já teve também fazem muita diferença. A gente também olha muito como os clientes estão vendo a startup, né, os clientes dessa startup. Então isso normalmente é um bom indicador de como a startup está se saindo, né, a satisfação desses clientes ou até a paciência dos clientes muitas vezes. E um outro aspecto importante também, no nosso caso, é olhar a parte societária, né? Então, a gente olhar quem está participando daquela empresa. Então, muitas vezes a gente olha anjos como vocês e vê que tipo de aporte esse pessoal está fazendo, que às vezes é positivo e às vezes até negativo, né? E um segundo aspecto que a gente olha, aí é um pouco mais ligado a nós mesmos, né? Então,
como essa empresa pode contribuir, seja no curto ou seja no longo prazo, com a TOTVS, no caso, né? Então, a gente pode ter, de repente, uma tese de já estabelecer uma parceria de curto prazo, a gente vai ver complementariedade daquela proposta de valor com as coisas que a gente tem, a gente vai ver se aquela empresa ela tem um mínimo de estrutura já para tá trabalhando com a gente, né? Tá parceirizando a gente e a gente está conseguindo já acelerar ela, inclusive, ou se de repente tem uma oportunidade de longo prazo, né? Então, em alguns casos, pode fazer sentido para a gente examinar aquela empresa, a gente não vai se aproximar, não vai interferir naquela empresa, não vai fazer uma parceria com aquela empresa, não vai fazer nada num primeiro momento, mas a gente quer aproveitar justamente que aquela empresa está testando um modelo de negócio e vai tentar aprender com aquela empresa. Tá? É uma forma para nós, estratégicos, que temos normalmente uma estrutura grande e um pouco mais de dificuldade de fazer isso dentro de casa, aproveitar essas experiências e aprender com elas. Tá? Então, eu diria que a gente olha muito a capacidade de cada uma das startups de estar mostrando isso para a gente. Né? E com certeza o time que a startup tem, a qualidade do time, a heterogeneidade do time também, né, de skills lá dentro e como esse time se relaciona entre si, eles vão ser indicadores muito diretos de cada uma dessas coisas. Bom, eu fiz uma listinha de 3 coisas aqui que são o meu filtro para sempre olhar um investimento numa startup. O primeiro acho que tem muito a ver com time, eu chamo de sem amor, sem valor. Quando eu não percebo que naquele grupo que é a startup tem um desejo generoso e sincero de contribuir com aquilo que eles fazem, eu tenho certeza que não é um bom lugar para a gente investir. Né? Aqui talvez valha o disclaimer de que eu sempre olhei startups para colocar dentro de empresas maiores, né? E sempre no mundo da educação, então não tenho pretensão aqui de contribuir com outro setor que não seja esse, talvez lições sejam paralelas. Todo mundo que chega e me fala, eu sou um investidor serial, eu já nem ouço mais o que a pessoa vai falar, porque ele não tem a qualidade de montar um time, ele não pensa de maneira perene. Tá? Um outro ponto que eu chamo de complexo de Steve Jobs, que a gente encontra muito em startup. Né? Todo mundo acha que vai montar uma startup e revolucionar o mundo e fica preocupado com uma disrupção, enquanto eu estou preocupado com a evolução do negócio. A gente está sempre em descompasso. Né? Quem lida com negócios grandes tem que ganhar um ganho incremental, a gente tem que melhorar todo o santo dia para sempre. E é uma agenda diferente de quem quer mudar o mundo todo, que não é a minha agenda. Então, se tem complexo de Steve Jobs, eu também pulo fora. E solução de não problemas. Né? É impressionante a quantidade de gente que se dedica a resolver um problema que não existe. Né? Quando a pessoa vem me dizer, puxa, olha, eu aqui vim te mostrar uma coisa que você nunca pensou antes. Eu falo, cara, mas eu tenho 350 que eu já sei que são problemas meus que eu ainda não consegui resolver. Então, poxa, me ajuda a resolver um problema que eu tenho. Não me ajuda, né? Não me traga um problema completamente desconhecido, tá? Porque depois a gente vai ter que achar o cliente do não problema, aí a gente vai ter que achar a saída porque não tem o cliente do não problema. Então, essas são 3 coisas, ó. Se não tem amor, estamos fora. Se não está baseado numa evolução eterna, estamos fora. E se não endereça problemas absolutamente simples, claros e conscientes, estamos fora. Muito bem. Agora, nesse período aí com a economia um pouco turbulenta e tal, como que está o mercado hoje de aquisições? Eu queria que vocês que compram falassem como que está andando isso, até para o investidor anjo ter um panorama disso. E para você também, eu queria da visão do investidor, como que você vê o atual mercado? Então, você olhou para mim primeiro ou para quem quiser? Um dos 3. Bom, vamos lá. Eu acho que o mercado agora, ele é bastante interessante, na verdade. Tá? Todas as empresas que veem no seu top line muita dificuldade de compor a sua receita, porque o mercado está difícil, o consumidor está com menos dinheiro no bolso, olham para o seu P&L como um todo de maneira muito intensa. Então, eu vejo um campo brutal para aquelas startups que de fato te ajudam a resolver problemas ou te ajudam a diminuir custos que você já tenha. Né? E para investir em alguma coisa que você imagina, olha, eu vou expandir a minha receita a partir dessa iniciativa tal. Para isso há muita reticência, porque você tem a certeza que você vai ter custo, você não tem a certeza da receita. Por outro lado, de novo, tudo que te ajuda a resolver o custo que você já tem
ela ganha todo mundo ganha uma atenção assim desproporcional. Eu concordo. Eu acho até que, olhando hoje, em comparação com 5 anos atrás, por exemplo, existe um preconceito muito menor, seja de pessoas físicas ou pessoas jurídicas, a adotarem soluções de startups, né? Então, é muito mais fácil. A gente, quando, por exemplo, apresenta... No passado, quando a gente buscava parceiros, nós mesmos tínhamos um certo receio de trabalhar com uma startup, porque basicamente a gente ia colocar uma oferta nossa, com a nossa marca no mercado, e de repente a gente ia ter por detrás uma empresa que talvez não fosse sólida o suficiente, né, para perenizar aquela oferta e tudo mais. E hoje em dia é o contrário, né? Hoje em dia, boa parte das oportunidades que a gente vê, que a gente precisa, né, dos problemas que a gente quer resolver, a gente vê que são startups que têm as soluções, né, que conseguem desenvolver mais rapidamente as soluções, e a gente vê que os nossos clientes também, eles aceitam muito melhor hoje esse tipo de parceiro, eles aceitam de uma forma muito mais natural. Eu diria também que, apesar da crise e tudo mais, o número de startups ele continua crescendo muito, né? E talvez tenha tido uma certa restrição na disponibilidade de capitais e no risco que os investidores estão querendo correr, mas eu não diria que isso tenha esfriado esse mercado. Legal, eu concordo com vocês também, e eu acho que tem um ponto importante, que é o momento das startups no Brasil, né? A gente lá atrás, para quem é mais dinossauro como eu, que tive uma startup em 95, meu primeiro exit em 97, 98, para a empresa mais Star Media, já existia startup em 98. Depois da bolha, do estouro da bolha, aí teve um grande, né, inverno antártico, e agora começou a nova safra que foi marcada mais pela venda do Buscapé, e que vem gerando uma nova safra, né, uma nova leva de empreendedores e de startups. Então, primeiro que o número de startups disponíveis no mercado ela é muito maior hoje do que ela era 5, 6 anos atrás. Então, as empresas, os incumbents, as empresas têm muito mais opções de olhar startups. Segundo, que os empreendedores estão mais maduros, né? Há 5, 6 anos, há 10 anos, 2010, quando montei a Bossa Nova, pitch, né? Eu participei do primeiro Startup Weekend, hoje já tem 50, 60 rodando todo ano no Brasil. Os empreendedores estão mais maduros, já sabem o que é um pitch, já entendem o ciclo de investimento, já entendem como lidar com o investidor, e aí isso acelera o crescimento também das startups e prepara startups melhores, né? Que geralmente quando o investidor está envolvido numa startup, geralmente é o caso, não sempre, a startup está mais preparada, ou ela é auditada, ou tem acompanhamento financeiro, ou faz menos besteiras do ponto de vista fiscal, tributário, o que também facilita o processo de compra. O segundo ponto é que o empresário brasileiro, de uma forma geral, diferente do empresário em alguns outros países, ele prefere construir do que comprar. Então, você vê vários casos, eu já tive alguns casos, startups nossas foram conversar com empresas maiores do segmento que eram complementares, não foi o caso da TOTS, nem da Croton, onde o empresário disse, não, mas em 5 meses eu construo a mesma solução, por que eu vou comprar vocês? Né? Hoje, com o mercado do jeito que está, ele não tem mais essa verba disponível para fazer, o P&D dele não está mais tão disponível, ele está preocupado com outras ações, e faz mais sentido encurtar esse caminho, chegar mais rápido nesse caminho, com empreendedores mais preparados, através de aquisições, né? Lá fora, startups compram startups. Aqui a gente tem muitas startups que poderiam estar comprando outras até, não precisa ser incumbent para comprar startup. E a gente não vê isso acontecendo, não vê acontecendo tanto. Então o mindset está mudando, isso é bom, em relação ao Brasil. Em relação ao mercado fora, posso dar um caso claro para vocês. Eu investi numa startup no retrasado chamada Mobius, que era uma empresa de publicidade, de mobile, em dezembro de 2014, e em junho de 2015 ela foi comprada por um grupo alemão. Vai ser muito, muito rápido, mas eu fiz um roadshow para conversar com potenciais parceiros, para falar, olha, daqui a alguns anos a gente quer ver se tem um caminho, e os caras vieram com a oferta de compra. Eu estou agora investido e estou atuando numa empresa chamada Conta 1, que é uma conta corrente virtual, e a gente já recebeu mais de 5 ofertas de grupos alemães, grupos ingleses, até asiáticos, interessados em comprar a empresa. A empresa tem 8 meses. Então, existe sim um apetite maior, porque a questão do câmbio, a questão do momento econômico, e, de novo, juntando isso com a questão do preparo dos empreendedores, acho que as aquisições vão aumentar e é um ciclo virtuoso.
Pierre, você passou recentemente por um processo de saída, né? Eu gostaria que você contasse um pouco mais e quais foram os momentos tensos, os momentos bacanas, como você se preparou para isso. Então, a Mobius, como eu comentei, ela tinha um projeto bem ousado. Os empreendedores que estavam à frente, aí, o CEO, era o CEO da empresa que eu investi em 2000, tinha um negócio junto com uma incubadora junto com a Warburg Pincus, chamada Ideia.com, junto com o Bob Volheim. A gente investiu nesse mesmo empreendedor em 2000 e ele saiu em 2004, ele foi vendido para o grupo inglês. Então, foi uma das poucas exits que a gente teve naquele inverno antártico lá atrás. E aí o Paulo me procurou, ele estava querendo montar esse negócio, eu já conhecia ele conhecia o segmento, que era publicidade mobile, tinha uma projeção, era muito arrojada, achei até arrojada demais. Apresentei para vários anjos, ninguém quis investir comigo, eu fiz algo que eu falei que nunca mais ia fazer, investi com mais uma pessoa, que é o João Kepler, que é meu sócio na bolsa no negócio. E o negócio começou a tracionar muito rápido, break-even no terceiro mês, e eu comecei a buscar os parceiros para entender como a gente podia expandir o negócio para a América Latina. Fui bastante ativo nesse sentido. E um dos parceiros nossos internacionais era a Glispa, que hoje é uma das maiores empresas do mundo de mobile advertising. O Gary Lin, que por acaso eu também conhecia há bastante tempo, falou: vamos fazer uma proposta para vocês de parceria, e veio um e-mail lá com uma proposta de compra. A gente não quer vender startup. Mas tem um ditado que eu aprendi quando eu vendia patrocínio, que é: dinheiro na conta é o que conta. Então, sentei com os empreendedores e falei: tem dois caminhos, a gente pode penar mais 7 anos, e pode ser que o Google e o Facebook e todas as tecnologias de mídia, publicidade mobile eliminem o nosso negócio, nos tornem totalmente obsoletos, ou a gente pode vender. O processo de venda, a proposta foi rápida, assim, a gente andou rápido, demorou um mês para negociar o term sheet, mas o due diligence demorou 8 meses. Porque era uma empresa alemã entrando no Brasil, contrataram uma auditoria grande para fazer o due diligence, e se os empreendedores não tivessem deixado os empreendedores focar no negócio, se não tivessem cuidado do due diligence, o negócio, a empresa teria morrido no meio do caminho, porque distrai muito esse negócio. E eu não sei se eles teriam aguentado todo o processo de agora no 5º mês do due diligence venceram as certidões que começaram 5 meses antes. Então tira todas as certidões de novo, eram 3 contratos de 370 páginas cada em inglês. É um processo que todo mundo acha que legal, entrou, saiu. A gente vendeu a empresa em junho, a gente conseguiu anunciar o deal em março. Então eu continuar focado em vender, crescer, não tirar o olho da bola, porque tudo que parece, a gente vê na mídia, tudo parece muito simples e rápido, às vezes até é simples e rápido, mas em paralelo a isso, o Brasil de fevereiro de 2015 era o Brasil em dezembro de 2015 era outro, né? O dólar estava 2,60 e foi para 4,10, nossos parceiros eram todos estrangeiros, tem uma série de mecânicos que diziam: esse deal tem tudo para não dar certo nessa altura do campeonato. Mas, de novo, com paciência, com foco, muita paciência, conseguimos completar esse processo. Usando a sua história como gancho, eu tenho uma pergunta para os 3. Como os acordos são feitos, né, no processo de saída? E uma coisa bem importante é como alinhar as expectativas dos dois lados. Vocês compraram, você já vendeu. Eu queria saber essas duas coisas, como elas devem ser feitas. Vou começar, Ricardo. Eu diria que, olhando aí nossa experiência, a gente não tem um padrão único de investimento, né? A gente, ora, investe em empresas um pouco mais early stage, ora um pouco mais late stage, e acaba variando muito, né? De acordo com a própria estrutura da empresa e muito com relação à nossa tese, né? Então, eu diria que o importante é a gente chegar num acordo que esteja confortável de acordo com o momento aí até de vida, né, dos empreendedores, o momento nosso, TOTUS, e dos demais investidores que estiverem naquela empresa, tá? Então, assim, hoje em dia tem muito, quando a gente investe, principalmente mais early stage, a preocupação que a gente vê do outro lado é muito de não ficar amarrado a nós, na verdade, né? E para a gente é uma tese que pode funcionar, né? Não são todas as empresas onde a gente faz um investimento, todas as startups onde a gente faz um investimento, que a gente necessariamente quer fazer um M&A lá na frente. Muitas vezes a gente está aberto a participar, ficar um tempo, eventualmente se não der certo, se não for para um determinado caminho, a gente sair, como a gente fez inclusive recentemente aí com, por exemplo, a Zero Paper, né? E tem casos onde realmente a gente já negocia ou pré-negocia algumas possibilidades de saída lá no futuro,
e a gente deixa a coisa um pouco mais amarrada. E boa parte dos atributos que a gente busca numa startup, né, tanto de motivação, de estar testando aquela tese de negócio e tudo mais, isso se perde muito, né? Também começa a mexer demais nos incentivos que você tem dentro da equipe, dentro dos empreendedores, isso acaba muitas vezes desvirtuando o que era a nossa tese inicial, tá? Então, não um modelo comum, né? Normalmente a gente gosta de fazer um investimento, mas deixar realmente aberto para a startup e normalmente isso acaba sendo bom para os dois lados, né? Porque eventualmente se houver uma outra opção de saída que é melhor, os empreendedores eles vão ter essa opção e às vezes ela vai ser até melhor para a própria TOTVS, né? E mesmo se a opção de saída for a TOTVS lá na frente, eu vou ter garantido que os incentivos que eu coloquei foram mais corretos. Bom, acho que eu estava te ouvindo e estava lembrando, talvez o melhor investimento assim que eu fiz, que acho que foi o mais redondinho, tanto na entrada quanto na maturação e na saída, foi a aquisição da Red Balloon, lá pela Abril Educação no passado, e eu acho que ali foi um modelo bem legal, né? Então, primeiro, a Red Balloon tem tudo a ver com aqueles 3 filtros que eu falei antes. Gente apaixonada por educar, ninguém ali achava que ia revolucionar o mundo e era a solução para um problema claro que a gente tinha, que era trazer inglês para dentro de uma rede enorme de escolas que a gente geria, né? O deal estava baseado primeiro numa relação de longo prazo, né? Que podia ser uma relação perene. Então, é muito interessante quando você pode fazer um investimento em que, em princípio, as pessoas que vêm com aquele investimento, né, além de endereçar problemas claros que tem, elas querem ficar com você para sempre, né? Você usou a expressão do P&D, tem um pouco isso, até a gente tem o Felipe aqui, que é um investimento nosso da Croton, de uma startup recente, mas é importante que venham pessoas de fora com um know-how diferente, com uma cultura underground, que diz o seguinte: dá para fazer sim. É o pessoal do teu mainstream aí que diz que não dá para fazer, né? Então isso é muito importante. As empresas, com o passar do tempo, elas vão emburrecendo em algumas coisas, e quando você traz um DNA novo, que é ao mesmo tempo respeitoso, mas também fala, não, pode deixar aqui que eu vou fazer. E se ele fizer, todo mundo ganha. Então, a saída, né, o mecanismo de saída, que é parte da pergunta, o que eu vou falar muito sobre a ótica de empresas de capital aberto, mas o earnout de quem a gente investia sempre teve ligado aos múltiplos das empresas na bolsa. Então, olha, se de fato você vai me resolver um problema e esse negócio vai valorizar, eu ganho e você ganha também, né? Mas tomar muito cuidado, gente, para que o período de avaliação seja um período longo. Senão a gente cai num problema que, olha, eu faço um investimento super bacana, dura um ano, durante um ano todo mundo vira do avesso de trabalhar, entrega coisas de curto prazo e depois a empresa no médio, no longo prazo, ela começa a sofrer daquilo. Então, né, minha mãe, que era mineira, dizia que a gente tem que comer 1 quilo de sal junto com qualquer coisa que a gente invista, né? Então, acho que 3 ou 4 anos como um período mínimo de saída, um earnout já ligado à tua valorização é importante. E se eu posso dar uma recomendação, tomar muito cuidado, pessoal, para não pagar, né, uma empresa maior que está adquirindo uma empresa menor, toma muito cuidado para não pagar pelo que você adiciona de negócio, né? Isso é um erro comum. Muita gente, ao invés de capturar a sinergia na aquisição, ele entrega a sinergia na aquisição. Toma cuidado, o negócio ele tem que ser bacana. Eu ajudo a startup porque eu tenho um know-how que ela não tem e ela me traz um know-how que eu não tenho, mas no fim a gente precisa achar uma boa equação de valor para os dois lados. E do ponto de vista do investidor? Eu acho que o deal ideal é um deal, do ponto de vista do investidor, é um deal all cash. Eu já participei de 9 aquisições e 4 saídas. As 9 aquisições via Star Media, depois via Ideia.com, lá em 97 até 2002. É muito difícil você conseguir um comprador que te pague 100% em cash, né, como investidor. O que você consegue negociar às vezes entendendo que você como investidor não está lá mais trabalhando no dia a dia do negócio, está ajudando, mas não está arm's length, né? Afinal de contas a empresa que comprou vai estar lá fazendo esse papel que você estava fazendo como investidor anjo. Existem formas de negociar para que você tenha um retorno desproporcional aos empreendedores naquele momento,
mas que se equaliza na linha do tempo à medida que o earn-out for sendo executado. Ou seja, você pode ter um cash out maior agora como investidor e você sai do negócio, até porque os empreendedores estão alinhados com a empresa que comprou em cima de objetivos que podem até mudar e dependendo da aquisição, se for uma aquisição total, não faz muito sentido de repente você continuar naquele negócio, porque os novos donos de repente não vão te querer lá também por questões, enfim, estratégicas ou até de alinhamento. Ricardo e Mário, como que é o processo de valuation de uma aquisição, né? E quando vocês estão olhando para a startup, quais são os indicadores que vocês ficam de olho? Aqueles que vocês olham com a lupa, sabe? Eu diria que para a gente, talvez um pouco diferente de como um VC, por exemplo, faria uma avaliação de uma empresa, a gente não vai olhar a nossa saída, né? Normalmente a gente está olhando, a gente está pensando em longo prazo, né? Então a gente não vai olhar qual é o múltiplo que eu consigo de saída, né? Mas a gente vai normalmente fazer um fluxo de caixa descontado, tá? Em diferentes cenários, para ter uma ideia de como aquilo pode ser no longo prazo para a companhia, né? Apesar de todas as ressalvas que a gente sabe que vai ter utilizar esse tipo de método para uma startup. É claro que a gente vai olhar também múltiplos de mercado, até porque no final das contas acaba sendo uma prática de mercado e até eventualmente uma alternativa, né, que a gente tem que olhar. Em alguns casos a gente vai olhar até alternativas do ponto de vista de, dependendo da tela específica do investimento, de quanto que eu gastaria para eventualmente substituir aquilo, tá? Poderia até ser uma outra forma da gente avaliar. Com relação a métricas, assim, também varia muito dependendo do segmento que a gente estiver olhando, dependendo do modelo de negócio, mas de forma geral a gente espera obviamente que a startup cresça, mas que ela cresça dentro de um modelo escalável, tá? Então a gente sempre vai olhar métricas que estão relacionadas a isso, né? Então olhar o custo de aquisição do cliente, olhar métricas de churn, olhar métricas de recorrência, de receitas e tudo mais. Normalmente são métricas que estão muito atreladas a esse tipo de coisa e que vão estar relacionadas ao que a gente vai ter preocupação, né? Que é o longo prazo daquela empresa. Então esses são alguns exemplos de indicadores. Eu não acredito em DCF. Acho que fazer uma avaliação de startup é sempre um negócio muito complicado, né? Então, acho que o tipo de aquisição que eu fiz e faço quanto custa eu fazer isso aqui que eles fazem? Para mim isso vale ouro. E a gente sempre paga um prêmio pela qualidade do management que vem junto, tá? E no nosso caso, um prêmio, claro, se a gente consegue enxergar como que aquilo ajuda a gente a produzir mais learning, né? Aliás, até para quem está metido aí com qualquer startup do mundo da educação, para de falar de engagement, pessoal, porque engagement não é o business de ninguém, né? O business da gente é learning, e está cheio de coisa que gera engagement, não gera nenhum learning. Então, tudo que é engagement, eu coloco na cabeça assim, dentro da categoria da cheiração de cola genérica, né? Ela não resolve o problema nem do aluno, nem da instituição e tal. Learning resolve, e isso vale. É interessante te ouvir como a ótica do investidor que quer realizar o seu investimento e você obviamente quer sair. E a gente quer perenizar, quer manter o time com a gente. Então a essência é essa. Quanto custaria para eu criar esse know-how interno, eu chegar neste ponto de excelência que a startup tem? É isso que eu estou disposto a pagar pela startup. Só adicionando também, pegando o gancho no comentário que você tinha feito, né, com relação às sinergias. Então, às vezes, a gente consegue avaliar melhor as sinergias que a gente vai gerar com aquela startup, e talvez isso vai ser muito mais relevante para a gente quando a gente fala de uma startup do que o business em si standalone, né? E, claro, as sinergias a gente sempre valoriza como algo que a gente vai estar gerando, mas a gente também gosta de usar isso como compartilhar isso de alguma forma com os empreendedores, porque no final das contas eles vão fazer isso acontecer, né? Então, dessa forma, a gente acaba, mesmo fazendo um valuation standalone, a gente acaba eventualmente até podendo pagar um prêmio em alguns casos, né, pelas pessoas, ou enfim, pelo valor adicional que elas vão trazer para a gente, executando essas sinergias, tá? Então, esse é
é um campo bastante legal dentro de um estratégico que a gente pode criar adicionalmente. Agora, uma última pergunta, aí a gente abre, se der tempo, para o público. No processo de saída da aquisição, quando tem problemas, como que vocês resolvem quando a coisa começa a ficar complicada? Entre o investidor, o empreendedor e quem está adquirindo, comprando a startup? Bom, problemas nunca são fáceis de resolver, né? Preservar o valor daquele ativo, né, é sempre algo que a gente cultiva nas discussões com os empreendedores e tenta usar isso como um parâmetro para resolver eventuais conflitos que a gente pode ter, por exemplo, ele quer um valuation maior, eu quero um valuation menor, e a gente começa a discutir determinados parâmetros que podem de alguma forma influenciar a empresa. Essa é uma das, digamos assim, das âncoras que a gente tem para tentar balizar esse tipo de negociação. Então, é sempre tentar usar realmente as premissas originais que a gente tinha alinhado, né? E por isso que é tão importante a gente conhecer muito bem quem são as pessoas que estão por detrás daquela startup, quais são as premissas, as vontades que elas têm de curto, médio e longo prazo, para poder alinhar isso e lá na frente, se a gente precisar, a gente tentar resgatar isso. Obrigado. Eu acho que vale eu comentar, eu tive uma vez um investimento só que acabou parando numa arbitragem, né? Que é quando azedou de vez a relação e você precisa chamar um terceiro para te ajudar a resolver. E o que eu senti naquele momento da arbitragem foi que normalmente não são as questões financeiras, as questões centrais, né? Quando uma grande empresa se relaciona com parceiros menores, em geral o que machuca é a falta de atenção. Né? Então, uma das maneiras de resolver, ou de evitar, a melhor forma de resolver o problema é não tê-lo. Né? A segunda melhor forma é resolver o problema e não deixar que ele fermente e vire um problema muito maior. Então, dar atenção, conversar, entender generosamente, olha, qual é o teu ponto, o que a gente pode fazer. E naquele caso eu senti muito a falta de um bom acordo de sócios lá atrás. Mas é muito mais fácil a gente resolver a questão, né? Aproveitar o momento inicial para já combinar o jogo serenamente e tal, chamar ajuda. Quem não sabe fazer isso, chama ajuda de quem sabe, né? A única vez que eu fui parar numa arbitragem foi por causa disso. Eu acho que, complementando aí e concordando com vocês, acho que a conversa antes de começar a negociação efetiva, a conversa é conhecer bem a empresa que está comprando a sua empresa ou que você vai comprar é fundamental, né? E aí essa convivência ela cria ou não, né, um emparelhamento de valores de visões que são o fundamento para o negócio, né? O financeiro faz sentido um dia, mas pode não fazer tanto sentido outro dia. Valuation é algo que é mais ou menos negociável, mas os valores e a visão eles têm que estar muito alinhados. Eu acho que os únicos desafios que eu vi, problemas que eu vi até hoje, foi onde as pessoas foram para um lado puramente financeiro ou para um lado mais oportunista e não deram atenção e não deram carinho, cuidado devido à questão dos valores e da visão compartilhada, né? Acho que esse é um peso muito grande. Maria Rita, dá tempo para uma pergunta da plateia? 2. Boa. Se não tiver pergunta, não tem lanche, né? Boa tarde, meu nome é Pedro, agradecer pelo painel aí. Minha pergunta para vocês existe ainda alguma resistência por parte das empresas no cash out, tanto do investidor, que eu acredito que não, porque vocês vão querer lidar direto com o empreendedor, mas do empreendedor, vocês veem alguma resistência no cash out quando a empresa ainda precisa de um investimento para rodar alguns projetos? Eu diria que o cash out é difícil, tá? E a gente já teve experiências no passado onde a gente, além de um cash-in, a gente fez um cash out e foi péssimo. Isso faz a cabeça do empreendedor mudar completamente. E às vezes não é nem uma questão do valor, só não, mas é um valor pequeno, não importa. Eu como estratégico,
obviamente eu quero reter o máximo possível os empreendedores, né, pelo prazo mais longo possível. Outros investidores, eles podem ser bons para a gente ou eles podem ser neutros, né? Em alguns casos eles podem eventualmente não ser desejáveis, né? Eu diria, depende muito da postura realmente desses outros investidores, mas a gente fazer um cash out para esses outros investidores aí é uma coisa bem tranquila, né? O ponto é realmente cash out para empreendedores é muito difícil. Eu vou complementar só dizendo que eu acho que é necessário a gente fazer o cash out de quem não é o management que a gente quer manter no negócio é fundamental, né? Aquela companhia veio com apoio até um determinado momento e aquele apoio precisa ser recuperado por quem a apoiou, mas ali a regra do jogo dali para diante é outra, completamente diferente. Aí o que vale é o earn-out. E vamos buscar junto esse earn-out. Perfeito, excelente painel. E eu queria saber de vocês, como é que vocês triam as startups com as quais vocês conversam, né? Eu comecei nesse setor há menos tempo e gradativamente você vai recebendo mais demandas de startups. Como é que vocês fazem essa triagem para que startups que vocês recebem, que vocês escutam, né? Como é que vocês procuram dar essa atenção? Bom, sobre a minha ótica, eu sei quais são os meus 5 ou 6 grandes problemas, tá? Então eu vou te dar um exemplo. Eu avalio 6 milhões de alunos todo ano, ou avalio 1 milhão de alunos 6 vezes todo ano. Então qualquer solução que me ajude a avaliá-los de maneira mais simples, mais barata, mais rápida, mais consistente e mais inteligente, ele vai ganhar prioridade na minha agenda. Esse é um exemplo, né? E até uma sugestão para quem está numa startup, antes de oferecer qualquer coisa, pergunta o que o sujeito precisa. Né? Fala, me conta seus 4 maiores problemas da sua vida. Aí se você tiver um produto para aquilo, ajuda muito já. No meu caso, diria que tem basicamente 2 formas, né? Uma é essa, então a gente tem um mapeamento, obviamente, de quais são os problemas que as nossas áreas de negócio nos diferentes segmentos estão buscando solucionar, e aí a gente vai mais ativamente atrás disso, né? A gente faz um screening, a gente participa de eventos, a gente, enfim, vai atrás das mais variadas formas. Muitas vezes algumas startups, ou muitas na verdade, acabam chegando também naturalmente até a gente, né? Isso facilita um pouco esse screening. Mas tem uma segunda vertente que é realmente a gente olhar coisas novas, e aí eu não sei o que é, né? Então a Talks é muito aberta a olhar qualquer tipo de oportunidade que qualquer um queira apresentar para a gente, né? A gente é bem mente aberta com isso, para ver se de repente aquilo pode ter alguma aderência com o nosso modelo de negócio, seja no curto prazo, de novo, ou seja no longo prazo, né? Em alguns casos a gente pode querer até fazer um investimento para observar aquela startup num determinado modelo de negócio que é diferente, e a gente quer ver como que aquilo se dá de uma forma um pouco mais próxima, né? Isso daí, e eventualmente lá na frente pode até ser interessante a gente fazer um M&A, né? Dar uma saída para esses caras. Então essa segunda vertente a gente faz também de uma forma ativa, mas bastante de uma forma passiva. A gente recebe, a gente abre muitos canais para receber realmente oportunidades mais variadas aí das startups. Bem, pessoal, obrigado pela participação, Ricardo, Pierre, Gil, valeu, obrigado, Maria Rita, Cássio. A gente tem a soma de muita coisa técnica, sim, mas você vê nas palavras do Guio, né, Pierre reforçando, precisa ter amor também, né, precisa ter alguma coisa que é um componente intangível. Então é importante a gente conseguir fazer com que essas duas coisas acabem estando em conjunto, conhecer questões técnicas, entender como isso tudo funciona, mas ao mesmo tempo ter um relacionamento que se mantém.